Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre como seguir a Jesus. Como você pode reconhecer que uma pessoa encontrou-se com Jesus e começou a segui-lo, começou a seguir a Jesus. Existem algumas formas de começar a seguir a Jesus e que são mostradas no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 ao versículo 51. É um tanto quanto longo, mas é uma história, uma narrativa. Então será simples de passar para você e eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou parar no momento exato para te explicar o que acontece, tá bom? Então vamos lá. Versículo 35 nos diz o seguinte: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar, Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E então esses discípulos foram seguir a Jesus pelo testemunho do profeta João. Então muitas pessoas vão seguir a Jesus pelo testemunho do profeta, da profecia bíblica, né? Quando eles ouvirem a mensagem da Bíblia, seja de quem for, de que pessoa for, profecia pode ser tomada também como aquela situação onde você explana a palavra de Deus, a vontade de Deus que se revela para a salvação. Na verdade, a profecia não é exatamente uma previsão do futuro, mas uma condição que você mostra dentro da palavra de Deus. Se você for fiel, você encontrará essa condição perante Deus. Isso é profecia. Mas essa questão, ser fiel, de que forma? Conforme está escrito nas Escrituras. Então, quando João Batista diz para esses 2 discípulos, né? Tiago e João, de que aquele era o Filho de Deus, né? Era o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, eles ouviram e seguiram. Por quê? João Batista já vinha há alguns meses ou mais pregando para aquele povo que viria o Messias, que viria Jesus. Então eles estavam ali participando de um momento de uma orientação a partir de um profeta, de uma profecia que se cumpria desde o Antigo Testamento e que se cumpria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. E logo quando você segue a Jesus, tem uma coisa interessante: Jesus olha para você. Veja aqui o versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Ora, quando você segue a Jesus, Jesus convida você a estar com ele. Ele quer que você esteja perto dele e vá morar onde ele mora. Inclusive lá em João 14 também, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Porque Jesus quer que você que segue a Jesus esteja com ele. E Jesus levou esses discípulos para a sua casa. É interessante que, continuando, logo depois disso, né, já era mais tarde, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, né? Um dos 2 que ouviram aquilo que de João e o haviam seguido, ou seja, André era um dos discípulos, né? Eu posso ter falado aqui João e Tiago, mas é André, porque na verdade é o Simão Pedro, Tiago, João e André, são os irmãos, né? Então André, irmão de Simão Pedro, né? Um dos 2 que ouviram aquilo de João o haviam seguiram a Jesus. E André foi falar com seu irmão e achou o primeiro de seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou seu irmão Simão até Jesus, né? Levou seu irmão Pedro até Jesus. Simão, o nome dele original. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, Simão, que significa aquele que ouve,
no hebraico, né? Ele foi encontrado por André e ele ouviu e seguiu a Jesus. Mas quando ele chegou até Jesus, é uma coisa interessante o fato de Jesus mudar o nome de Simão, de aquele que ouve, para Pedro, ou seja, Cefas, para pedra, ou seja, pedra não ouve, pedra é difícil de ouvir. E inclusive em alguns de seus sermões, Jesus disse que até que se esses não clamarem, até as pedras clamarão. Ou seja, Pedro era uma pessoa que mostrava que qualquer pessoa, por mais que não ouvisse as coisas, e Pedro não era uma pessoa muito acostumada a ouvir, mas acostumada a fazer, qualquer pessoa poderia encontrar Jesus. E é essa história, quando Jesus troca o nome de Pedro de Simão para Pedro, né, ele está mostrando: Simão, você não é um Simão, você não é o que ouve, você não está acostumado a ouvir, você está mais para pedra. Então eu vou te colocar seu nome de pedra, porque você é aquele que age, mas não ouve. Você é meio duro, de certa forma, uma pedra bruta que precisa ser lapidada para encontrar o caminho da verdade. E é isso que Jesus estava mostrando ali, ou seja, quando você pode encontrar a Jesus também, começar a seguir a Jesus, pelo testemunho de seus familiares. Ou seja, André era irmão de Simão, Pedro, né? E trouxe esse testemunho para ele. E além disso, às vezes as pessoas que seguem a Jesus são aquelas pessoas que estão prontas a ouvir. Na verdade, quem estava pronto a ouvir eram os outros dois discípulos. E Pedro, apesar de ter o nome de Simão, que significa aquele que ouve, não estava tão pronto para ouvir. Tanto é que você vai ver depois, em outros momentos, na pesca maravilhosa, que Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador. Ou seja, Pedro não aceitou de primeira, né? Então, por isso que ele é uma pessoa um tanto quanto resistente. Claro que aqui nós estamos lendo um outro texto que resume o texto que inclui a pesca maravilhosa. Então, Jesus encontrou Pedro, né? E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ou seja, Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro e do outro discípulo, né? Provavelmente o próprio João, né? Provavelmente o próprio João. E então Filipe achou Natanael e disse-lhe, aí continua pregando: havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E quando nós vemos aqui, nós vemos que uma pessoa foi chamada diretamente por Jesus. Existem pessoas que recebem um chamado diretamente de Jesus. Esses, na verdade, foram os apóstolos, né? Mas existem aquelas pessoas que oram a Deus e que Deus mostra a ela o caminho correto. As pessoas que não têm dúvida quanto ao que é verdade, quanto que é o verdadeiro evangelho. E não sabem por onde seguir, vêm tantas opções e buscam a correta. E quando oram a Deus, Deus mostra a ele: ó, você tem que seguir por este caminho. Aí você vai pelo caminho certo. Essa é a pessoa que Jesus mostra. Não significa que você vai se tornar um apóstolo, porque os apóstolos são aqueles que viram a Jesus pessoalmente, mas Jesus fala ao nosso coração através do Espírito Santo hoje em dia. Jesus fala através do Espírito Santo que está em nós, quando nós cremos em Jesus. Portanto, você pode seguir a Jesus quando recebe o Espírito Santo, convertendo-se à vontade de Deus e não à vontade mundana. E continua que Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes de Filipe te achaste, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. É interessante que Natanael, ele perguntou: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Poderia Jesus, de repente, se não fosse aquele que conhece o coração das pessoas, chegar e reclamar: como é que você pode ser um incrédulo, não acreditar que eu sou o Messias? Não, Jesus disse o contrário. Jesus disse que você é o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por quê? Porque existiam os fariseus, e Jesus já sabia disso. Sabia que os fariseus iriam rejeitá-lo por dolo. Mas Natanael, mesmo colocando aquela dúvida, digamos assim, razoável, será que é o Messias?
Quando ele viu que era o Messias, ele aceitou porque não havia dolo no coração deles. Ao passo que nos fariseus existia dolo no coração. Os fariseus tinham um dolo em seu coração. E precisamos entender que quando Jesus encontra Natanael, ele diz: esse é o verdadeiro israelita no qual não há dolo, porque ele não se deixou levar por aquelas ideias políticas que haviam na época, a política dos fariseus, né? O fermento dos fariseus. Não se deixaram levar por aquela política e foram viver a vontade de Deus. Isso que é importante. Então, algumas pessoas encontrarão a Jesus na sinceridade de seu coração, quando forem ver a Jesus e verão um pequeno sinal de Jesus. Não precisará que os céus se abram, não precisará que o pão, as pedras se transformem em pão, né? Ou vice-versa, se for o caso. Nada disso. Ele precisará apenas de um pequeno sinal. E qual foi o pequeno sinal que Natanael precisou? Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Jesus vai mostrar para aquele que o segue que Jesus conhece teu coração. Jesus conhece o seu coração. E isso é uma coisa fundamental para que você comece a seguir a Jesus. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que? Disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, às vezes nós vemos coisas simples e cremos, e isso é fundamental. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram do que aqueles que viram grandes coisas e de repente precisaram de grandes coisas para crer. Quando você crê por confiança em Deus, mesmo sendo por um pequeno detalhe na sua vida, você é mais feliz, você é mais bem-aventurado. Aqueles que precisam de grandes sinais, de sinais maravilhosos, são pessoas infelizes, né? São pessoas sem felicidade, porque não conseguem encontrar a Jesus sempre. Quando conseguem encontrar Jesus é por uma misericórdia de Deus sem medida, né? Sem medida, assim, excepcional, porque Deus teve muita misericórdia dele e porque alguém esteve orando por ele para que aquilo acontecesse. Mas pela fé dele mesmo, ou pela sua condição de aceitar, ele não consegue. Por quê? Porque ele tem dolo, né? Ou seja, tem uma certa culpa e se agrega aquela culpa, né? Se aferra aquela culpa, ao passo que Natanael não era assim. Então nós vemos que as pessoas podem seguir a Jesus, voltando de Natanael, se elas não fizerem questão de manter um dolo quanto às coisas, mas aceitarem aquelas pequenas revelações de Jesus, aqueles pequenos sinais e crerem em Jesus porque o Espírito Santo falou em seu coração. Como Pedro, por exemplo, mesmo que seja uma pessoa um tanto bruta, um tanto quanto a se lapidar, se curva a Jesus e se entrega a Jesus. Todos nós temos questões a serem lapidadas em nossas vidas e Deus lapidará você no momento certo, da forma certa. Então você deve esperar isso também. Nós temos ainda o nosso Filipe, o apóstolo Filipe, que foi o que? Chamado por André, né? Pelo próprio Jesus, melhor dizendo. Filipe foi chamado pelo próprio Jesus e Jesus disse para Filipe: vem e vê, e Filipe seguiu a Jesus. Ou seja, você pode ser chamado diretamente por Jesus lendo as Escrituras. Leia a palavra de Deus que Jesus vai falar com você qual é a verdade que você deve seguir. Não existe outra forma de se encontrar com Jesus, a não ser pela Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada que você encontrará Jesus. Além disso, nós temos também os dois discípulos, que é João e André, né, que seguiram a Jesus porque ouviram a profecia, né? Um pregador pregou para eles
E eles reconheceram que aquele pregador era verdadeiro e seguiram a Jesus. Eles examinaram o que João tinha pregado para eles. Eles não simplesmente aceitaram a pregação de João porque João era uma pessoa importante, uma pessoa respeitada, ou porque ele tinha um título. Não, eles aceitaram a pregação de João pela autoridade da palavra que João pregava. E é isso que devemos fazer para seguir a Jesus. Portanto, essas são as maneiras que a Bíblia nos mostra como devemos seguir a Jesus e como seguir a Jesus da melhor maneira. Siga Jesus, faça a vontade de Deus, porque Deus cuidará de você e Deus te dará o melhor dessa terra e o melhor dos céus. Se você seguir a Jesus, se arrepender e crer nele de todo o coração, independente da sua dificuldade. Que Deus abençoe rica e abundantemente.